Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, o Orçamento é um instrumento de política fundamental para o Governo. É através dele que traduzimos a nossa vontade em escolhas políticas concretas. Mas o Orçamento é também um momento em que, com base nos nossos princípios e valores, refletimos sobre o que dá verdadeiro sentido ao nosso trabalho de representantes do povo. Os objetivos do nosso trabalho são simples: aumentar a liberdade de todos e não apenas de alguns, elevar a dignidade do nosso povo e valorizar quem trabalha e cria riqueza. Este é um orçamento que aumenta o investimento em infraestruturas públicas, em habitação pública e em serviços públicos de transporte. Com ele, procuramos acelerar a execução de uma nova geração de políticas, um novo ciclo de investimentos estruturantes da nossa vida coletiva. Este ciclo será longo e não terminará no quadro desta legislatura nem da próxima. Mas este é o momento em que precisamos todos de tirar lições sobre o passado. A primeira lição é sobre as consequências de opções tomadas por diferentes governos ao longo da nossa história recente. Por ação ou omissão, muitas foram opções erradas. Hoje está à vista de todos que as famílias estão a pagar bem caro as décadas de falta de aposta na ferrovia ou na habitação pública. O desinvestimento na ferrovia não representou apenas a desvalorização de um meio de transporte que alguns, de forma míope, entenderam pertencer ao passado e não ao futuro. Representou também o desinvestimento nos trabalhadores e nas suas famílias, na indiferença para com milhares de mulheres e homens que dependem do comboio todos os dias para ir trabalhar, para ir à escola, para ir ao hospital ou simplesmente para ir passear. Mulheres e homens para quem o transporte coletivo representa um instrumento de acesso democrático ao espaço público, um instrumento de liberdade. Da mesma forma, a ausência de investimento nas políticas de habitação resultou num parque habitacional público de dimensão residual e, ao mesmo tempo, hipotecou a emancipação de jovens casais e impediu muitas famílias de viverem na terra onde trabalhavam ou queriam viver. Este duplo esquecimento da ferrovia e da habitação pública cavou mais o fosso entre aqueles que podem viver e desfrutar das cidades e aqueles que, com menos dinheiro, foram obrigados a viver longe dos centros urbanos. Aqueles que, sem rendas a preços acessíveis, foram empurrados para a compra de casa a crédito. Aqueles que, sem comboios suficientes, são forçados a trazer o carro para vir trabalhar. Ou aqueles que, sem rendimentos para ter um carro, não têm mesmo outra alternativa aos transportes públicos. A conclusão é fácil de tirar. Onde há investimento público a menos, na habitação e na ferrovia, há desigualdades a mais no acesso a casas, na qualidade de vida e no usufruto do espaço público que as cidades são e devem continuar a ser. Senhoras e senhores deputados, podemos tirar uma segunda lição importante, agora sobre a progressiva convergência a que assistimos sobre os fins destas políticas. Hoje, apesar do que separa os partidos, a grande maioria parece aceitar ser imperativo melhorar a qualidade de vida das famílias, facilitar a mobilidade dentro e entre as cidades, promover o transporte público, descarbonizar a economia, proteger o ambiente e acelerar a transição energética. Quando pensamos em investimentos estruturantes, daqueles que vão marcar o território e condicionar a nossa vida coletiva por muitas décadas, esta é uma convergência importante. É essencial saber aproveitá-la bem. Mas parece haver hoje uma terceira lição, relativa a um aparente consenso recente sobre a importância do investimento público. Hoje todos exigem investimento público, nos hospitais, nos caminhos de ferro, nas estradas, nas escolas, nas esquadras, nos quartéis, nos transportes. Mas bem, sabemos, nem sempre foi assim. Há ainda pouco tempo houve quem se tenha esforçado por diabolizar o investimento público e quem o fez contribuiu para travar projetos essenciais para o nosso desenvolvimento coletivo. Precisamos aqui de ser muito claros para que as pessoas entendam o que está aqui em debate. Para nós, socialistas, o investimento público é uma tradução óbvia dos nossos princípios e valores. É a extensão da ideia de que uma comunidade é feita de laços de dependência mútua entre os seus membros. Laços visíveis e invisíveis que nos ligam uns aos outros e criam direitos e deveres para todos nós. Tal como uma comunidade não resulta da soma de indivíduos isolados,
Nenhuma comunidade vive só de direitos. Pelo contrário, uma comunidade depende do cumprimento de deveres, do respeito de obrigações, da prestação de tributos à coletividade. Por isso, não podemos, com seriedade, dizer aos portugueses que queremos mais médicos, enfermeiros, polícias, professores, hospitais, centros de saúde, tribunais, estradas, comboios, casas, transportes, energia mais barata e, ao mesmo tempo, exigir que quem pode contribuir, contribua menos. Atenção, não me interpretem mal. Não estou a falar de equilíbrio orçamental. Estou a falar do equilíbrio entre direitos e deveres. Este é um debate entre os direitos que queremos ter numa democracia avançada e a forma que encontramos para os financiar. Por isso dizemos aos portugueses com honestidade. Para financiar mais hospitais, os nossos hospitais, melhores escolas, as nossas escolas, mais comboios, os nossos comboios, precisamos que cada um contribua de forma justa, em função da sua capacidade. E se precisamos que todos prestem o seu tributo em função do que podem pagar, não é para financiar o Estado, esse monstro distante que alguns gostam de evocar, não. É para financiar a comunidade como um todo, o conjunto de todos os seus membros. Os hospitais, as escolas, os comboios são nossos, são dos portugueses, não apenas porque os pagam, mas também porque os usam todos os dias para organizar a sua vida. Mas quando esses serviços ou essas infraestruturas falham, é a vida das pessoas que fica desorganizada e devemos, com humildade, saber reconhecer quando tal acontece. Reconhecer com humildade, sermos capazes de nos colocar na posição dos outros, é o primeiro passo para, depois de perceber as causas e as razões, poder oferecer as respostas e permitir ao povo organizar-se nas soluções dos seus problemas. E é precisamente de respostas e de soluções que trata este orçamento. Na habitação, depois de uma legislatura em que criámos as bases de uma nova geração de políticas de habitação, em que lançámos um programa para pôr fim às condições indignas em que vivem ainda dezenas de milhares de famílias, em que criámos incentivos fiscais ao arrendamento a preços acessíveis e em que o Parlamento aprovou pela primeira vez uma lei de bases da habitação, vamos agora partir para uma nova fase. Uma fase... Vejam à vontade. Uma fase de investimento, de reabilitação... Não deixaram falar o deputado Duarte Marques e agora temos que levar sistematicamente ao longo das nossas intervenções. Uma fase de investimento, de reabilitação e de construção de um parque público de habitação a preços acessíveis. Usaremos de forma inteligente os recursos que já são públicos. Ora, reabilitando imóveis do Estado há muitos anos devolutos, ora, recorrendo a terrenos públicos para promover a construção de nova habitação pública, seja por promoção direta, através da Administração Central ou autarquias, seja por promoção indireta, através de cooperativas de habitação ou de privados. Este ano lançaremos assim a primeira pedra de um parque habitacional público, um parque que permita ao Estado ter uma verdadeira política de habitação, como acontece já há várias décadas em muitos países europeus. Quem pode mais deve contribuir mais para que todos, enquanto comunidade, consigamos ter uma vida decente. Senhoras e senhores deputados, se todos queremos serviços e infraestruturas de qualidade, não é suficiente defender que precisamos de impostos para os pagar. É preciso algo mais. Defender uma economia que produza cada vez mais e cada vez melhor. Porque só essa economia permitirá pagar os investimentos de que a comunidade precisa. Nos últimos anos, muitos criticaram o governo do Partido Socialista por estar mais interessado em gastar do que em poupar, mais interessado em distribuir do que em produzir. Hoje, convenhamos, é mais difícil acusar de despesismo o governo que obteve o déficit mais baixo da nossa democracia.
Mas muitos ainda insistem na ideia de que os socialistas não sabem fazer as reformas estruturais criadoras de riqueza. Eu compreendo. Quem pensa que o crescimento da economia depende da redução cega de impostos sobre as empresas mais lucrativas terá sempre dificuldades em perceber como as nossas reformas desenvolvem o país. Para nós, podem bater à vontade, nós somos mais que um. Para nós, fazer reformas não é privatizar, liberalizar, desregular e depois ficar à espera que os milagres aconteçam. Para nós, reformas são aquelas que mobilizam o setor público, privado, social e académico e criam as condições para que estes cooperem entre si. E aquilo que o governo anterior fez e o presente governo continuará a fazer na CP é um bom exemplo disso. Depois de termos atribuído a absoluta prioridade à promoção da mobilidade coletiva, depois de termos começado a recuperar o número de trabalhadores da CP e da EMF, depois de termos assinado um acordo de empresa na EMF ao fim de 10 anos e de estarmos perto de assinar na CP ao fim de 20 anos, depois de há um mês o Estado ter assinado um contrato de serviço público com a CP pela primeira vez na história, e depois de há uma semana a CP e a EMF terem voltado a ser um quarto de século depois uma só empresa, iremos na próxima semana reabrir as oficinas de Guifões em Matosinhos, um espaço fechado há quase uma década. É neste espaço que a CP está a trabalhar na recuperação de dezenas de comboios que estavam encostados. Imaginem só. Automotoras e carruagens que ainda hoje são usadas em países como a Suíça ou a França e que cá estavam abandonadas ao sol e à chuva. Mas será também em Guifões que nascerá este ano o Centro Tecnológico Ferroviário, o resultado de um trabalho de cooperação exemplar entre universidades e empresas do setor público e privado. Este centro vai permitir a Portugal recuperar capacidades tecnológicas e industriais que as nossas empresas já tiveram na fabricação de comboios num passado recente. Este é um exemplo, só um exemplo do que é preciso para desenvolver Portugal. Identificar problemas e necessidades, juntar parceiros públicos e privados para cooperarem na procura de soluções e aproveitar o que já hoje sabemos para aprender a fazer produtos e serviços cada vez mais sofisticados amanhã. Será com respeito pelo povo português, com humildade no exercício do nosso mandato e com orgulho nas nossas capacidades coletivas para superar desafios que enfrentaremos este ano e a missão de construirmos um país mais justo e melhor para todos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Tem 9 pedidos de esclarecimento, não sei como